promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. E quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará e a vez minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. A paz do Senhor Jesus, muito boa noite para você. Chegamos até o seu lar mais uma vez com esse programa especial, a live Conhecendo o Amor de Deus, a live do Departamento de Discipulado da Assembleia de Deus em Joinville, presidida pelo pastor Sérgio Melfior, é o nosso departamento discipulado para o Brasil. E é uma honra poder estar com você nesse tempo para falarmos de um tema muito importante, que são as promessas de Deus para a família. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios que tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim, e por Ele o amém, para a glória de Deus. Então é através de Jesus que recebemos as promessas de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a entender as promessas de Deus. E sabemos que Deus, Ele faz a parte dele, e precisamos entender qual é a nossa parte também, nessa questão das promessas que Ele tem para nós. A Bíblia Sagrada tem mais de 32 mil promessas, mas para nós, para os dias de hoje, são mais de 8.810 promessas que são contidas na palavra e que nós podemos acessar de alguma forma. Promessas que já se cumpriram, que estão se cumprindo e ainda se cumprirão. Então fique conosco nesse tempo e com certeza Deus tem uma promessa para a tua vida e Ele quer cumprir essa promessa, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Que Deus abençoe, louve ao Senhor conosco nesse momento. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel
para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Graças a Deus. Obrigado, Jones. Louvor ungido e abençoado. Coisa linda, bênção de Deus. E são muitos louvores que tem na palavra de Deus, ou seja, muitos louvores inspirados pela palavra de Deus, que falam justamente das promessas de Deus, né? Nós vemos, inclusive, muitos louvores na harpa cristã, falando das promessas. E alguém disse, um sábio escritor cristão, disse que as promessas de Deus, elas são como as estrelas que se pode ver. Quanto mais escura a noite, maior é o brilho das estrelas. E nos momentos mais difíceis da vida, as promessas de Deus, elas resplandecem mais. E talvez você esteja passando por um momento assim. Talvez hoje você está passando por dificuldades devido a essa pandemia que se instalou. Quem sabe com muitas dificuldades você está sobrevivendo, ou até mesmo com uma certa desesperança, uma ansiedade, quem sabe tem tomado conta do teu coração, ou de alguma forma você está sentindo medo do futuro. E a promessa de Deus para as nossas vidas é que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode ser que você esteja vivendo uma noite escura, mas saiba que a noite escura, ela faz com que o brilho das estrelas seja maior. As promessas de Deus vão brilhar ainda mais na tua vida nesse momento. E antes de apresentar os nossos convidados, eu quero orar por você, porque essa live, além de ser um momento de aprendizado da palavra de Deus, é um tempo espiritual, onde você é abençoado por Deus. Você que está nos ouvindo através da rádio 107,5, nos levando no seu carro, ou quem sabe na sua casa, ou trabalhando, você que é um trabalhador noturno, receba agora a bênção de Deus através da oração. Você que está nos assistindo através dos canais da IEADIO, ou assistindo depois através do canal do Discipulado para o Brasil, saiba que Deus tem grandes bênçãos a realizar na sua vida, e as promessas do Senhor, elas ainda estão de pé. Ore comigo nesse momento, feche os seus olhos. Amado Deus e bendito Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu me coloco diante da Tua santa presença nesta noite, agradecido a Ti, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e pela vida dos nossos amados irmãos e irmãs que estão nos assistindo através do Facebook, do YouTube da IEADIO, através do YouTube do Discipulado para o Brasil, ou também, meu Deus, aqueles que estão nos ouvindo através das ondas amigas da rádio 107,5, que a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores, vem alcançar cada vida e cada coração, vem encher os corações de paz, de calma. Venha, Senhor amado, trabalhar na ansiedade, na preocupação e arrancar todos esses sentimentos do coração do teu filho e da tua filha. E a partir de agora, Senhor, que ele venha ter, meu Deus, esperança no futuro, que ela venha ter esperança no futuro, porque nós sabemos que o Senhor vive, por isso nós podemos crer no amanhã. Nesse momento de desesperança, Pai, nesse momento de tanta dificuldade,
Nós sabemos que o Senhor ainda cuida de nós e o Senhor vela pela sua palavra para cumprir, e as tuas promessas se cumprirão. O Senhor Jesus disse que não cairá nenhum jota, nenhum tio sem que tudo se cumpra. E as tuas promessas são de bênção sobre as nossas vidas e ainda mais a vida eterna. Então consola o teu filho e a tua filha que está passando por esse momento difícil, e que ele venha receber a tua graça para entender os teus propósitos e andar nos teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Graças a Deus. Não foi combinado esse louvor, né? Mas eu e o Jones temos podia dizer assim, uma química, né, na questão do culto. Ele é meu companheiro já de muitos anos, né, Jones? É verdade, é verdade. Muitos anos nós estamos juntos pregando e ele cantando, e é a bênção de Deus. Glória a Deus. Obrigado, querido. Glória a Deus. Eu quero apresentar aqui os convidados dessa noite, o nosso querido amigo, irmão Diácono Agnaldo Correia, e a sua esposa, irmã Josiane Scolete Correia. Esse casal serve a Deus na IEAD Shalom, igreja da qual nós, pela bondade de Deus, estamos pastoreando como pastor supervisor do setor. E esse casal tem nos ajudado muito, trabalha na área da família, com cursos, né? Curso de mulher única, curso de homem ao máximo, e também o curso Família Cristã, que tem ministrado para muitas pessoas, né, com a nossa lição, que é base hoje para essa conversa. E eu quero cumprimentar então vocês com a paz do Senhor Jesus, começando pelo Agnaldo. Amém. Pastor, primeiramente, sou grato a Deus por essa oportunidade, pelo dom da vida. Quero desejar a bênção de Deus a todos os nossos ouvintes, amigos aí que estão nos acompanhando por essa live. E eu e minha família, né, minha esposa, minha casa, que estão também nos acompanhando, tenho certeza. Somos gratos a Deus por essa oportunidade. A coordenação da igreja, o pastor Melfior, a pastora Maria Helena, por esse tão maravilhoso trabalho na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina e todo o Brasil, né, através do discipulado para o Brasil. Pastor, também, pela confiança do Senhor também nos trazer aí, para compartilhar as bênçãos de Deus a todos os nossos queridos ouvintes. Amém. Irmã Josi. Para o senhor pastor, também para o senhor nossos ouvintes. Agradeço a Deus essa oportunidade e a confiança, né, em estarmos compartilhando um pouquinho das nossas experiências através dos cursos e através desse trabalho maravilhoso que é o discipulado para a família. Muito bem. Nós temos, né, a lição de número 9, ela fala sobre as promessas de Deus para a família, desfrutando as bênçãos de Deus. A lição Conhecendo o Amor de Deus, né, que é essa lição aqui, você que está nos assistindo, a lição do curso bíblico discipulado tem promessas de Deus na lição 8, né? E até recomendo quem quer se aprofundar, nós temos uma live, inclusive, falando dessa lição de número 8, já foi gravada aqui. Mas a lição do Discipulado Família Cristã número 9 reforça um pouquinho o conceito das promessas para a família, né? Então, antes de falarmos bem do foco, as promessas de Deus para a família, irmão Agnaldo, falando a respeito da Bíblia Sagrada, o que é uma promessa de Deus? E o que seria uma promessa para quem está nos assistindo poder entender um pouco mais? Ok, pastor. Secularmente, né, promessa é o ato, né, o efeito de afirmar verbalmente ou por escrito
é que você vai fazer alguma coisa para alguém, vai doar ou vai fazer alguma coisa para alguém. E isso, secularmente, pode ser um problema, né? Porque por mais que a pessoa tenha o desejo, né, além de prometer, mas de cumprir o que prometeu, as circunstâncias da vida podem impedi-la, né, de conseguir cumprir. Eu posso prometer alguma coisa para o Senhor, pensando no futuro, mas o futuro me pega de surpresa, eu acabo não mesmo querendo, acabo não conseguindo cumprir essa promessa que te fiz. Agora, quando a gente fala de promessas de Deus, muda todo o conceito, porque quando a gente fala em promessa de Deus, a definição não é ato e efeito de prometer alguma coisa. A promessa de Deus é a garantia de que se irá receber o prometido, porque Deus, como foi cantado aqui, ele é fiel. É verdade. Deus é fiel, né, para cumprir a sua palavra e cumprir as suas promessas. Ele é garantido, né? E falando de promessas de Deus, né, Josi, a gente sabe que as promessas de Deus, elas têm um alvo, né? Elas são, para quem são as promessas de Deus que nós vemos na Bíblia Sagrada? Aqui fala, né, a lição fala que as promessas de Deus, que todas as famílias vão ser abençoadas, né, os justos e os ímpios. Mas as promessas de Deus são para aqueles que temem ao Senhor, né, e que andam segundo o seu caminho, né, segundo os seus propósitos. Então há uma condição para isso, para essa família ser abençoada, que é ela seguir ao Senhor e temer ao Senhor. E nós temos aqui a base do Salmo 128, né, irmão Aguinaldo? O Salmo 128 fala ali já no primeiro verso, né? Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí vem as promessas que Deus faz a este homem, né? Interessante essa palavra bem-aventurado, pastor, que não é o mesmo bem-aventurado das bem-aventuranças lá de Mateus. Esse bem-aventurado aqui, agora eu não lembro o rabino, parece que é o Avram Franco, que fala que esse bem-aventurado aqui tem o sentido de aquele que atravessa. Quer dizer assim, o homem que é mais do que feliz é aquele que consegue atravessar qualquer circunstância da vida em plena felicidade, que é incompreensível ao homem natural. Olha que coisa tremenda, né? O bem-aventurado não é só feliz, mas ele atravessa, ou seja, no sentido de que ele tem uma trajetória bem-sucedida, né? Ele tem uma vida bem-sucedida. E esse segredo que a irmã Josi falou, temer a Deus e andar nos seus caminhos. O que significa temer a Deus? Então, pastor, temer a Deus, na verdade, né, não é ter medo, né? Não é a gente ter medo de Deus pelo que Ele pode nos fazer, não. Esse temer é o ato de agradar ao Senhor. Eu vivo com o propósito de agradá-lo, e para agradar ao Senhor, ou para amar ao Senhor, né, o ideal é que eu consiga amar aquilo que Deus ama. Amar a Deus ou agradar a Deus é amar aquilo que Deus ama, e Deus ama as pessoas. Então, quando eu amo, por exemplo, o ato do discipulado e de cumprir a palavra de Deus, em executar o discipulado e de fazer discípulos, é uma demonstração de amar a Deus, porque Deus ama as pessoas. E com o ato do discipulado você consegue, por exemplo, levar uma pessoa até a salvação, até a cruz. Glória a Deus. E é interessante que o grande mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, está ligado com a grande comissão, né? Ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, quer dizer, Jesus, ele manda primeiro amar a Deus e ao próximo, depois ele manda fazer discípulos e ensinar o que ele ensinou, amar a Deus e ao próximo. E amar ao próximo na prática, eu vejo que é uma das principais formas de amar ao próximo na prática, como você falou, o discipulado, gastar tempo com alguém, lhe ensinando a conhecer e amar a Deus. E você tem, assim, antes de a gente entrar nessas promessas, mas eu creio que vocês têm inúmeros testemunhos também de pessoas que foram discipuladas. Você poderia contar alguns testemunhos de pessoas que vocês discipularam através do discipulado Família Cristã, e que você viu a ação de Deus, que hoje estão firmes na presença de Deus, né? A irmã Josi pode começar, a irmã Aguinaldo também, né, dando
cada um falando um pouquinho dessas experiências. O interessante, pastor, é que o último casal que a gente fez o discipulado, né? A mulher queria se batizar, né? Eles estavam vivendo juntos e não eram casados. E a gente fez o discipulado com eles e até, no entanto, era só para ela. Mas ele sentou com a gente tomou um chimarrão, começamos a conversar, fomos abrindo conversa, com muita seriedade, né? E respeito na presença de Deus dentro daquela casa. E o marido foi se interessando, ele foi participando e é ele que estava aguardando já o dia do discipulado. A gente viu o interesse que eles tinham em responder, em fazer junto as lições, o casal fazendo a lição junto, ao ponto de ele mesmo se decidir para Cristo, né? Foi um batismo muito lindo do casal. Então, assim, ó, a ideia desse testemunho aqui é o seguinte: é a valiosidade que se tem no discipulado da família cristã. Como a gente consegue alcançar coisas que talvez ele não vai querer. Quando a gente menos esperou, ele era o mais interessado. Glória a Deus. Eu vi esse batismo, né? Lindo, os dois desceram as águas juntos. Que coisa maravilhosa, né? Irmã Josi. Então, pastor, eu vou mencionar o mesmo casal, porque ela fez o curso de mulher única. E ela tinha tanta sede de Deus que ela aguardou, porque a gente ficou um tempo sem ministrar, e ela esperou até nós retomar o curso, para ela fazer o curso. O esposo dela disse que viu uma transformação na vida dela. E através dessa transformação ela quis fazer o discipulado para a família. E como a Agnalda falou, não só ela e o esposo, mas os filhos participavam todas as reuniões, a família inteira, tanto no compartilhar quanto no responder. E no último dia, quando foi o batismo dele, foi muito maravilhoso. Então, foi o testemunho da transformação na vida dela que alcançou a vida dele. Então, houve uma transformação na vida dela ao ponto dele ter interesse em querer esse Jesus para a vida dele. E isso se cumpre, né? Aquilo que nós estamos falando, né? Temer a Deus e andar nos seus caminhos. Quando a gente teme a Deus e anda nos caminhos, nós ensinamos outros, né, através da palavra de Deus, que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Mas hoje, né, esse casal que eu conheço também, eles estão temendo a Deus e andando nos caminhos de Deus. Inclusive ontem estavam no culto e eu vejo eles assim no culto, eu vejo que eles estão comendo a palavra, eles ficam ouvindo assim com muita atenção, porque realmente estão vivendo essas promessas de Deus, né? Então, temer a Deus e andar nos caminhos de Deus não é difícil, né? Não é difícil, irmão Aguinaldo, irmã Josi, o que vocês têm a dizer? Então, pastor, na verdade muitas pessoas confundem, né, andar com Deus ou temer a Deus com apenas ir na igreja, né? E não é bem isso. Andar com Deus ou trilhar os caminhos de Deus é algo muito além disso, é algo maravilhoso, em que o homem que anda nos caminhos de Deus, que teme ao Senhor, a sua vida por si só é uma pregação do Evangelho, né? O testemunho que ele apresenta no seu dia a dia, na sua filosofia de vida, é uma pregação do Evangelho. E, como diz a palavra, né, você exala o bom perfume de Cristo, as pessoas como se sentissem o cheiro e são atraídos, né? O tipo, o modo de vida da pessoa fala tudo isso. Isso é temer ao Senhor, é andar de uma maneira coerente com a palavra de Deus. Muito bem. Irmã Josi, vamos perguntar para você sobre a questão das promessas de Deus, né? Tem ali no Salmo 128, nós temos inúmeras promessas de Deus, que a nossa lição ela detalha um pouco mais, mas eu gostaria que você frisasse isso, né? Como se desenvolve essas promessas que estão contidas ali e se aplica na vida das pessoas. O Salmo 128, ele fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí, esses versículos seguintes, ele fala, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Então, a videira é o vinho, né, que traz alegria. Então, a mulher, ela é a alegria do lar. Então, olha que bênção. Depois ele fala dos filhos, que não importa, né, vai passar o tempo, os filhos é como se fosse o renovo dentro do lar. Então, se a gente ler o Salmo 128, que é o que fala essa lição, as promessas de Deus para a família, fala justamente sobre isso. Então, ter alegria no lar, ter os filhos, isso está condicionado para qualquer um. Para aquele que realmente quer servir ao Senhor, quer temer a Ele, quer andar nos seus caminhos, vai ter todas essas bênçãos acompanhando Ele. É importante, né, que essa bênção ela alcança, né, o cônjuge,
né, alcança os filhos, então é a família, né? Se um homem que teme ao Senhor, ele vai também ensinar a família a temer, a esposa, os filhos, né? E isso se transmite e depois alcança também não só a sua família, mas alcança a sua cidade, né? Alcança seu país e alcança também os seus descendentes, depois seus netos. É o que o Salmo diz. Você poderia explicar um pouquinho para nós, irmão Aguinaldo? Então, pastor, interessante, né, que no Antigo Testamento, uma mulher receber promessa de Deus era algo assim bem difícil, né? E nesse salmo a mulher recebe essa promessa. Não é uma promessa apenas para o homem, apenas para o marido, mas a mulher também é alvo dessa promessa de Deus e os filhos. E interessante aqui, pastor, que essas promessas, na verdade, elas dão a entender que Deus derrama sobre a família uma prosperidade tão grande que ela é espalhada para os vizinhos, né? Para a rua, para o bairro, para a cidade, para o estado, para toda uma nação. Essas promessas de bênção, de prosperidade, alcançam a todos, no geral. E o mais importante aqui como prosperidade, falando sobre a bênção na família para os filhos, por exemplo, tem muita gente que deixa herança para os filhos em valores, em bens, em imóveis, mas de acordo com a palavra de Deus e o que esse salmo aqui ele nos revela, é que o mais importante que se deixa para o filho como herança é um legado positivo. É um legado de o filho entender que o pai tinha confiança naquilo que Deus prometeu, que o pai tinha confiança na sua palavra, que a mãe era uma mulher dedicada, que respeitava o lar, respeitava o marido, era uma boa educadora dos filhos, era uma boa cuidadora dos filhos, não era uma mulher praguejante, né? Ou, enfim, mas que essa prosperidade alcançava em deixar um legado positivo aos filhos. E tanto que essas promessas dos filhos é como se eles seriam no futuro, para esse casal, a sua aposentadoria, né? Seria a sua aposentadoria. Esses filhos seriam tão prósperos pelo processo de confiar nas bênçãos de Deus que sustentariam os pais durante a velhice, levando um legado positivo e de continuar transmitindo esta confiança na palavra de Deus. E qual que é a diferença, então, basicamente, entre legado e herança? Qual que é a diferença? Bom, a herança, na verdade, é quando eu posso deixar para os filhos bens materiais. Bens materiais. Só que o meu filho ele pode ser muito rico em abundância com tudo que eu deixar para ele de bens materiais. Mas se o caráter de conduta de uma vida que vai se suceder dali para frente, esse caráter for ferido, esses bens materiais, esse dinheiro, essa riqueza terrena pode acabar estragando todo o caráter ou a construção moral de Deus no coração dessa vida, e esses bens materiais não vão valer de nada, porque para o homem que teme ao Senhor, as riquezas terrenas não se comparam em absolutamente nada com a glória que vem no porvir. Irmã Josi, quer comentar também? Sim, pastor, mas eu vou puxar para um outro lado, quando ele falou de bênçãos ali, legado. Eu lembro uma vez, o Júnior era pequenininho, e estavam todos os amiguinhos no fundo da igreja conversando. E daí um falando, meu pai me deu tal coisa no aniversário, meu pai me deu tal coisa no dia do meu aniversário. E nós não estávamos presentes, nós estávamos lá na frente. Foi um irmão que ouviu e falou. E ele disse que todo mundo comentando que havia ganhado do seu pai. E o meu menino levantou e falou assim, olha, o meu pai vai todos os dias na minha cama, coloca as mãos sobre a minha cabeça e disse, eu te abençoo, meu filho. Então, realmente não tem coisa melhor. E o bom e o maravilhoso é a gente inculcar isso na cabeça dos nossos filhos, que não existe nada melhor que a gente possa deixar para ele do que realmente a bênção, né? As bênçãos do Senhor, o nosso legado. Então isso para mim marcou bastante. Exatamente. A herança ela tem a ver com o material, mas o legado é o espiritual e o caráter também, trata-se também do emocional, porque quando se ensina, né? E a palavra de Deus diz, né, claramente, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, mais do que o dinheiro, o exemplo, ele fala mais alto. E hoje as famílias elas estão invertendo os valores, né, porque ao invés da verdadeira riqueza, está se pensando muito em bens materiais. E aí é muito comum assim o pai não ter tempo para o filho
e compensar com um presente, compensar com um brinquedo, como vocês falaram, embora não é errado dar brinquedos, né, mas compensa a falta de presença com presente. E a construção do legado, ela se dá pela presença. É isso? Mais ou menos. É exatamente isso, pastor. Interessante que ele, na época, devia ter uns 6 anos, 5 ou 6 anos, quando falou isso, né, para os amiguinhos, e ele já tinha consciência de que a bênção de Deus, né, a ministração, imposição de mãos e a ministração das bênçãos de Deus sobre ele, valia muito mais do que brinquedos, do que coisas materiais, né? Então, quando a gente deixa esse tipo de legado nos nossos filhos, eles vão crescendo sabendo de que o mais importante não é as coisas terrenas, e sim as coisas espirituais, a eternidade. A salvação é muito mais importante do que tudo que se tem nessa terra, né? E quando a gente fala de salvação, com as bênçãos de Deus, a maior bênção de Deus é a salvação da humanidade, né? E as pessoas pensam o seguinte, sobre salvação apenas da minha alma. Não, quando Jesus morreu, ele não salvou apenas a minha alma. A morte e a ressurreição de Jesus, ela salva a minha alma, ela salva o casamento destruído, ela salva a empresa que está quebrada, arrebentada financeiramente, ela salva as emoções de uma pessoa que tem traumas do passado. Então a salvação por meio de Jesus Cristo, ela não salva apenas a minha alma, ela salva um todo, ela salva uma nação do pecado. É o evangelho completo, né? Exato. O evangelho pleno, que a gente diz que Jesus ele morreu na cruz para nos salvar, salvação da alma, mas salva também o corpo, né? E restaura e cura, né? E renova o espírito também. Então, e a alma? Veja que o ser humano completo e tudo que está relacionado é a pregação dos nossos pais na fé, né? Que pregavam que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. É mais ou menos isso, abrange tudo. Aí, dentro da família, essa salvação, né, nós podemos também ver aquele texto de Atos dos Apóstolos, né, quando Atos 8:31, se não me foge a memória, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Né? Será que para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, e que ela é crente e alguém da sua família não é crente, tem esperança, irmão Aguinaldo? Com certeza, pastor, essa é a maior esperança, né? É o propósito de Deus na salvação da família, porque a família é o projeto de Deus, né? O projeto de Deus é a família, é a célula máter da sociedade, é a célula mãe da sociedade, é a família, e sempre haverá esperança para a família. As pessoas, não, já fiz de tudo, não tem mais solução, não tem mais jeito. Não. Com Jesus, sempre haverá esperança. Há promessas de bênção, há promessas de restauração da família, se a gente confiar que Deus é capaz de trazer restauração para o lar. E não existe um lar que não tenha solução. Sempre haverá solução, lógico, se o casal estiver disposto, né, a algumas condições. O homem tem que abrir mão do seu ego, a esposa tem que abrir mão do seu ego, e os dois têm que viver uma vida plena em direção em agradar a Deus. Se os dois tiverem o intuito de agradar a Deus, a família só tem a crescer, a melhorar e receber as bênçãos e as promessas de Deus. Que bênção. Mas, Josi, você já tiveram alguma experiência, né? Ou talvez com mulheres, no caso, a irmã ministrando curso para mulheres, o Aguinaldo, ou juntos, né, com a família, de casais assim que estavam bem difícil a situação e conseguir, né, ajudar com a graça de Deus para haver uma restauração? Sim, pastor. Teve uma irmã que ela estava praticamente separado. Ela disse assim, olha, Josi, eu vou fazer o curso como uma última esperança, porque para nós não tem mais jeito. E ela começou a fazer o curso, e quando estava quase no final do curso, o esposo dela foi embora de casa. E foi embora de casa para viver com uma outra pessoa. E ela continuou o curso até o final. Ela fez o curso. E quando acabou, eu lembro que eu estava viajando com o Aguinaldo, ela me ligou e disse, Josi, meu marido, ela chamava ele de esposo ainda, ele quer conversar comigo, o que eu faço? Eu disse, você conversa com ele, porque nós ainda estávamos em período de oração por ele, 3 meses se passaram. Ela disse, então você conversa com ele? Eu falei. Aí passou uns 2 dias, ela disse, Josi, ele quer voltar para mim, ele quer que a gente volte. Eu disse, então, amém? Mas será que eu volto? Eu disse, não, nós estávamos orando para isso.
E eles viviam muitos anos, pastor, acho que uns 14 anos eles estavam vivendo junto, e ele não estava na igreja. Então, quando os dois voltaram, a primeira coisa que ele fez foi aceitar Jesus como salvador da vida dele, e eles firmar a união deles, né, ir para um cartório, ir se casar. E houve restauração naquele lar. Hoje em dia, a família inteira deles serve ao Senhor. Então, isso foi para nós uma experiência maravilhosa. Glória a Deus, né? Então, as promessas de Deus, se houver o desejo no coração, né, a disposição, e aí tem que haver, né, principalmente no casal, tem que haver essa disposição em cada um deles de abrir mão dos seus egos, das suas razões e querer Deus, querer que Deus haja. E Deus pode fazer isso, né? Pode fazer através do poder da palavra. Quais outras promessas assim que vocês destacariam que Deus tem para as famílias, que Deus tem para os casais e para a família de uma forma geral? Bom, pastor, eu sempre penso assim, né? Eu tenho um filho de 22 anos, o Agnaldo Júnior, e a Agatha com 12. E a gente ainda é um casal jovem, mas eu já estou pensando nos meus netos, né? Eu já penso nos meus netos. Assim, ó, eu penso em chegar na minha velhice e frutificar, né? Então, há promessas de Deus também para uma velhice frutífera. Então, a família, o casal pensa, mas agora eu sou um casal de velho, não tem mais o que fazer. Não, existe promessas de Deus para uma velhice frutífera para a vida do casal. Lá no Shalom, por exemplo, a gente tem alguns cabelinhos brancos ali, que eu amo os nossos velhinhos, só que nem reumatismo, né? E temos ali anciãos frutificando e às vezes dando exemplos assim, deixando os mais jovens no chinelo, né? Porque Verdade. Tem uma velhice frutífera. E essas promessas de Deus, elas incluem também não apenas o casal enquanto estão em plena atividade de força física, não. Na velhice, quando chegar já o cansaço, ainda a palavra de Deus diz que a gente tem promessas que nos deixam alegres, né? De uma esperança de ter uma velhice frutífera no reino de Deus. Irmã Josi, qual é a promessa assim, que você também destacaria, além dessas que nós falamos, para as famílias terem esse desejo de buscar mais as promessas de Deus e também orar, né? Tomar posse das promessas de Deus? O que você acha que é importante que o Senhor promete na sua palavra? Pastor, assim, o que eu penso assim para mim, né? Até nós vimos conversando dentro do carro sobre as promessas de Deus quanto aos desejos do nosso coração para os nossos filhos, né? Que a gente, como pais, nós desejamos algo para o futuro dos nossos filhos. E Deus, ele é fiel a cumprir o desejo do nosso coração e através da oração que a gente faz, né? O Júnior, ele queria fazer medicina, então ele tentou 5 anos e nós orando e orando e orando e crendo na promessa, porque o Senhor havia falado, né? Que o Senhor ia honrar isso. E depois de 5 anos, e o Júnior crente que isso ia acontecer. E depois de 5 anos, em todas as circunstâncias, aos nossos olhos, que não ia acontecer, a bênção veio. Então, assim, o Senhor cumpre o desejo do nosso coração pelo desejo que nós temos para o futuro dos nossos filhos. Com uma preocupação como pai, há essa promessa também de nossos filhos serem abençoados conforme o desejo do nosso coração. São inúmeras bênçãos, né? E aqui nós destacamos bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos de saúde, né? Ter uma velhice frutífera e bênçãos de Deus para a vida dos nossos filhos. E eu creio que muita gente está nos assistindo, está também pensando, né? Como que eu posso obter essas promessas de Deus? Então, antes de a gente orar, eu gostaria que o Agnaldo falasse alguma coisa em como a pessoa pode, né, tomar posse dessas promessas, quais são os passos, quais são os caminhos para que ele viva essas promessas de Deus que tanta gente está vivendo na palavra do Senhor, e talvez alguém que está assistindo, quem sabe, está perguntando, e na minha vida, como é que fica? Certo, pastor, olha só, interessante a gente entender que tem muitas pessoas que estão baseadas hoje em algumas promessas que são promessas, como posso dizer para o senhor, para os espectadores também, né? Promessas que não são a palavra de Deus prometendo. São palavras de alguns gurus do evangelho, algumas promessas de alguns profetas, né? Só que a gente tem que entender o seguinte, que a promessa de Deus,
que a gente tem que ter 100% da certeza é aquela que está embutida na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Porque quando o dia mal vem, o profeta não está lá, mas a palavra está. Quando o dia mal vem, talvez o pastor não esteja lá, mas a palavra está lá. Quando aquelas pessoas que te prometeram tantas coisas sumirem, desaparecerem por causa das circunstâncias, você não vai estar sozinho, porque a palavra está lá. Então, assim, ó, o grande segredo é confiar naquilo que está prometido na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que eu não acredito em profecia ou que você não deva acreditar em profecia, não é isso. Mas é que a condição da fidelidade de Deus é com a sua palavra que está escrita na Bíblia Sagrada. E o que eu vejo, né, é que muitas pessoas elas têm como base uma profecia ou alguma outra coisa, mas a nossa base, a estrutura, tem que ser a palavra de Deus. Deus pode usar alguém como um instrumento e prometer algo além daquilo que está na palavra, mas eu não posso colocar minha confiança nisso, né? Por isso que a palavra de Deus também permite. A profecia tem que ser julgada por 2 ou 3 líderes, né, presbíteros, enfim, pessoas maduras, para que a pessoa tome aquilo como a verdade de Deus para a sua vida. E é muito importante essa colocação. Agora, primeiro que eu vejo assim que as promessas de Deus na Bíblia é para quem é salvo em Cristo Jesus. Tem promessa de salvação para quem ainda não creu em Jesus, que é através do sacrifício dele no Calvário. Mas a partir do momento que a pessoa entrega a sua vida para Jesus, aí começa a se desencadear as promessas. E ela tem que ser alcançada, né, através da fé, de crer na palavra de Deus. E Deus, ele não falha. Nós lemos aqui na lição que a cada 4 anos, e é uma realidade, né, nós temos eleições. Agora logo vamos ter eleições municipais. Inúmeras promessas são feitas e poucas são cumpridas. Mas as promessas da Bíblia, Deus tem compromisso com elas. Exato, pastor. Até vou deixar a minha esposa contar um testemunho aqui, que como Deus age, né, com promessa, até usando homens de Deus para profetizar ou entregar uma promessa para as pessoas, e como ele é fiel. Quando é o assim diz o Senhor, é o Senhor que disse assim, as coisas se cumprem. Pode compartilhar, meu amor? Então, pastor, nós estávamos passando por uns momentos bem difíceis de dificuldade financeira, isso no ano de 2008 ou 2009. E eu lembro que eu levantei de madrugada e eu fui na mesa e eu enumerei coisas, como se fosse uma carta para Deus. E nós fomos no culto na quinta-feira e o senhor usou um pastor que estava ministrando e ele me chamou e falou que ele me via sentado numa cadeira enumerando. Então, ele foi bem específico, que ele via eu enumerando coisas. E o senhor disse que tinha assinado embaixo e que com o tempo ele ia cumprir todas elas. E com o tempo, é claro, eu fui esquecendo e não achei mais o que eu havia escrito, mas quando Deus cumpre, que eu sei que é aquilo ali, eu vejo certinho, como se fosse a mão do Senhor apagando. Então, Deus, ele é fiel. E Deus, ele é singular, né? Nós somos singulares. Então, Deus conhece o desejo do nosso coração. Ele vai falar conosco ao ponto que a gente saiba que realmente é a voz dele em alto e bom som em nossos ouvidos. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então a questão é ser uma ovelha de Jesus, né? Ser um cristão de verdade e conhecer Deus e fazer a sua vontade. E aí eu creio que Deus vai desvendando, né? Para Abraão, Deus disse, farei de ti uma grande nação. Como? Aí as coisas foram acontecendo. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha perspectiva nenhuma. Deus foi mostrando para ele no caminho, mas precisa fé. Então, orar a Deus, enumerar, é acreditar que Deus pode e que vai fazer. Então, é colocar a fé em ação. E eu creio que muita gente que está nos assistindo agora, está nos ouvindo, tem desejo no coração, são fiéis ao Senhor, têm promessas do Senhor e querem, né, colocar a sua fé em ação. Eu gostaria de pedir para vocês orarem, né, orar ao Senhor agora. De repente, o Aguinaldo começa a oração, o irmã Josi termina, mas vamos abençoar em nome de Jesus. Deus nos dá essa autoridade, essa graça, e você que está aí do outro lado, você pode ser também abençoado por Deus. Se una a nós agora na oração
E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai fazer coisas grandes. E quem sabe aquilo que estava travado, porque há também uma ingerência maligna, né? Daniel sabia que tinha uma promessa do povo de Israel voltar para Jerusalém. E ele vai na palavra e vê que os 70 anos que Jeremias profetizou, estava se cumprindo 66 anos. Então já estava quase na hora da promessa começar a acontecer. E ele vai para a oração, até que Deus cumpra a sua promessa. E eu tenho certeza que na tua vida, quem sabe, você vê que o tempo está passando, o tempo está chegando. Então, hoje, creia em nome de Jesus. Ore a Deus conosco. Quem sabe o impedimento espiritual, quem sabe aquilo que Satanás está lutando para não chegar à bênção de Deus para a tua vida. Creia que o Senhor Jesus, ele vai entrar com a providência para que chegue até você o cumprimento dessa promessa do Senhor. Amém? Vocês creem assim? Amém, cremos sim. Vamos concordar? Então, já quero passar a palavra, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, e depois, então, pode orar por todos os nossos irmãos. Amém. Só para deixar bem claro, né, pastor, a gente finalizar isso aqui, a maior promessa de Deus para a era em que estamos vivendo é que Jesus voltará. Há uma esperança para nós na face da terra, que não é só aqui, mas há toda uma eternidade real existente. É como se existisse uma grande corda e a gente estivesse segurando na pontinha da corda. Essa pontinha da corda representasse 100 anos de vida na terra. As pessoas estão se agarrando na pontinha da corda, enquanto existe toda uma eternidade, toda uma corda enorme, que é a eternidade que nós vamos viver com Cristo ou sem Cristo. A eternidade é real, o céu é real, o inferno é real, e nós vamos viver uma eternidade, ou no céu, ou uma eternidade no inferno. Então, a promessa de salvação para a tua vida nessa noite, se você está desacreditado, gostaria que você viesse a entender que a vinda de Jesus é certa, que a promessa de salvação para a tua casa, para a tua família, ou de restauração para você, de reconciliação com Jesus é muito importante, porque a vinda de Jesus é uma promessa que está se cumprindo e tudo nos mostra que Cristo já volta. Podemos orar, pastor? Pode orar. Santo Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos por esta oportunidade em que a tua palavra adentra dentro de muitos lares nessa noite e também ministra sobre o nosso coração. Nós clamamos a ti, ó Pai, nesse momento, em nome de Jesus, que venha cair por terra e ser destruído as forças diabólicas que lançam dardos inflamados na mente e no coração dos teus filhos, para que eles não enxerguem, para que eles desacreditem nas tuas promessas, para que eles desacreditem na tua palavra. Mas que nessa noite, Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo, tu venha a destronar todo demônio que esteja lutando contra as emoções dos teus filhos, trazendo coisas negativas, trazendo destruição interior, trazendo coisas do passado para fazer com que o teu filho não acredite num futuro promissor, próspero e abençoado, tal qual a palavra de Deus nos mostra. Que nessa noite, Pai, em nome de Jesus, venha ser derramado graça, unção, prosperidade na vida dos teus filhos, que as tuas promessas venham ser trazidas à luz na mente dos teus filhos e eles possam acreditar cada vez mais na fidelidade da tua palavra. Porque tudo o que existe foi feito por ti. Nada é impossível a ti, Pai. Que essa palavra de nada é impossível adentre nesse momento no coração dos teus filhos, na mente dos teus filhos, e racionalmente eles possam entender que só o Senhor é Deus e tu pode todas as coisas. E eu peço nessa noite, em nome de Jesus, derrama as tuas bênçãos, derrama as tuas promessas e cumpre as tuas promessas na vida dos teus filhos para a glória do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, eu também peço que tu visite os lares, Senhor. Que tu faça as pessoas trazerem à memória aquilo que dá esperanças a ela. Visita, Senhor, as casas, as famílias, que há esperança para eles, Senhor. Que em ti, Pai, há solução para todo e qualquer problema.
Pai, eu coloco cada um dos ouvintes, Senhor, cada um das pessoas que estão nos assistindo. Cuida de cada um, Senhor. Que eles possam crer na Tua promessa, Pai. Que eles possam crer na Tua palavra, Senhor. É a minha oração em Teu nome, Paizinho. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao nome do Senhor Jesus nesse momento. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Graças a Deus. Chegamos ao final de mais uma live conhecendo o amor de Deus. E creia que as promessas de Deus estão chegando para a sua vida. O tempo de Deus, o Kairós de Deus, está chegando para você e para a sua família. Durma tranquilo, tenha uma noite abençoada, porque Deus está cuidando de você e da sua casa. Que Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido for, ouvirei de Sua boca, te abençoarei.